O Fluminense anunciou o seu segundo reforço. Acho que ainda dá para chamar de reforço, mas a sua segunda contratação para a temporada 2025. Trata-se do zagueiro que vinha atuando como lateral esquerdo, então vamos chamar só de defensor, Juan Freitas, jogador argentino que jogava pelo Aliança Lima, lá do Peru, pertencia ao News Old Boys, da Argentina, e foi anunciado, mais uma vez, o que indica que será um padrão, pelo menos para alguns jogadores ou para algum tipo de jogadores, foi anunciado em conjunto, em collab nas redes sociais do Fluminense, veja só. Aqui é um post, vocês estão vendo, eu estou abrindo aqui no Instagram, que fica mais fácil de ver. Fluminense FC e Alianza Lima publicaram em conjunto e diz aqui o comunicado em português e em espanhol. Fluminense e o Alianza Lima informaram que acertaram a transferência do zagueiro argentino Juan Pablo Freitas. O Fluminense adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos e é canhoto. Freitas chega ao clube no início de janeiro para exames médicos, assinatura de contrato de 4 anos e a apresentação oficial. Me estranha isso aqui, assim como eu falei na do Hércules, né, para quem não se lembra, na negociação do Hércules, o Fluminense, vamos ver aqui, ó, o Hércules que inclusive já foi anunciado, e eu vou tirar isso daqui para eu não tomar um processinho da Disney, né? O Fluminense não tomou, tá, gente? Foi mentira. Esse negócio, essa imagem é fake. Quem tá falando que o Fluminense tomou processo da Disney é mentira, tá? E perdão aí pelo barulhinho do WhatsApp. Então é mentira o negócio do processo da Disney, mas o Hércules já foi anunciado pelo Fluminense, esteve no Rio de Janeiro nessa semana para poder tirar as fotos ali, né, padrão. E aí a gente vai vir aqui atrás, ó, e olhar o anúncio oficial do Fluminense com Fortaleza lá no dia 20 de dezembro, da mesma maneira. Naquela época, o Fortaleza fez um outro post lá no Twitter, né? Colocando detalhamento de valores e etc, enfim. Coisa que o Alianza Lima não fez. O Alianza Lima só fez ali uma sessão de fotos, um post, né? Agradecendo a entrega, o profissionalismo do Juan Pablo, muitas felicidades, muitas vitórias no Fluminense e dizendo que o Fluminense e o Alianza Lima informam aqui o textinho padrão também falando relacionado à transferência pro Fluminense. O que a gente tem de informação até agora, tá? Uma informação aí importante sobre valores, né? É do meu colega Marcelo Merisaldi, conhecido como Celoneta, que é um jornalista bem conceituado de mercado da equipe que cobre, né, o futebol peruano. E aí, trocando uma ideia com ele e tal, ele até publicou isso no Twitter dele. E aí eu acho válido a gente colocar aqui, ó. Qual que foi a situação? No dia 23 de setembro, o Alianza Lima executou a opção de compra que tinha do Freitas com o News Old Boys. E aí eu até recuperei esse tweet aqui dele de 23 de setembro, onde ele falava que era uma figura prioritária, que se tinha ali com o jogador, né, era prioridade, enfim, já pensavam numa venda de cara de 2025 e na mesma sequência do Kevin Serna. E a ideia era que fosse pro futebol brasileiro. Ou seja, o Alianza Lima executou essa opção de compra, e ele não diz aqui, mas foi por 700 mil dólares do News Old Boys. Ele estava emprestado por lá, eles executaram essa opção de compra e assinaram até 27 com Freitas. Isso em setembro. E aí agora, em dezembro, ele coloca aqui, foi cumprido, o Fluminense pagará aproximadamente 3,3 milhões de dólares ao Alianza Lima, por Juan Pablo Freitas. 35% vão ficar do jogador, vão ficar para o Alianza Lima para uma venda futura. Então a situação é essa, o Fluminense está pagando 3,3 milhões de dólares, aproximadamente, 3,3 milhões de dólares por pelo Freitas. Isso hoje vai dar em torno de 20 milhões de reais, tá? Óbvio, câmbio varia.
Somado ao Ignacio, o Fluminense está gastando cerca de... Aí, somado ao Ignacio e ao Serna, né? 50 e poucos milhões de reais. Falando 50 e poucos, porque você tem ali a variação do câmbio, né? Então isso pode acabar interferindo. Então, o Fluminense foi forte no mercado sul-americano. No mercado sul-americano nem tanto, né? Porque só teve o Fuentes de fora. Mas no mercado peruano, no Alianza Lima e no Sporting Cristal. Isso pode ser causado desde pelo fato do Fluminense ter enfrentado duas equipes peruanas. O Fluminense enfrentou o Sporting Cristal e enfrentou o Alianza Lima na Libertadores de 23 e 24. Ou isso pode também, aliás, uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra, também pode ter a ver com o fato do Fluminense ter uma boa relação com algum representante que faça negócios no mercado peruano. Porque é assim que o futebol funciona. Então, esse é o ponto. O Freitas vale esse valor antes de se negociar, antes dele jogar aqui? O que dá pra gente dizer? Porque, assim, o Terãs valia os 14 milhões de reais quando chegou? Talvez valesse. E deu errado e a gente jogou no lixo esse dinheiro. Então, pra não ser engenheiro de obra pronta, o Freitas vale antes? Sim. Pro mercado brasileiro, sim. Porque as coisas estão malucas no futebol, principalmente no futebol brasileiro, financeiramente. Então, um zagueiro de 24 anos, que vem, é polivalente, tem um físico muito bom, é argentino, tem uma escola de futebol interessante, e que fez boas temporadas no Alianza Lima, especificamente esse ano de 2024, é uma boa contratação. Talvez nem para ser vendido no futuro, pode ser até que seja, mas para jogar no Fluminense. Joga de lateral, ele é zagueiro, mas ele jogou o ano inteiro praticamente de lateral ou de ala pela esquerda por conta dos treinadores do Alianza Lima, escalando ele por lá. Então ele faz essas duas funções. É uma boa contratação, me parece que a negociação está um pouco acima do que é o valor. É a mesma lógica do que eu falei em relação ao Kevin Serna e do que eu falei em relação ao Gabriel Fuentes. O Bernal não, porque o Bernal tem potencial de revenda. O Fluminense vai ao mercado num momento inflacionado e num momento de desespero no meio do ano. Agora nem é tanto desespero, mas é inflacionado. E aí isso faz com que o Fluminense gaste mais dinheiro do que seria o normal. São contratações boas e negociações nem tanto. Mas tá difícil achar boas negociações nesse momento. Inclusive o Hércules foi uma delas. Os 3 jogadores que estão certos, dá pra dizer assim, no Fluminense, 2 já anunciados, o Hércules e o Freitas. O Paulo Baia tá por detalhes de acertar, já tá praticamente tudo certo, falta só as assinaturas. E o Lucas Arcanjo, esse ainda tá na negociação com o Vitória. Essas são as negociações que estão mais perto de acontecer. Agora, uma que não está, mas que um monte de gente veio falando, é sobre o Milans, o lateral direito da equipe do Peñarol. O Pedro Milans, lateral direito de 22 anos, se especula lá no Uruguai de que o jogador que fez um bom ano pelo Peñarol e tem um potencial ali sim de sair do futebol brasileiro, esteja vindo pro Fluminense. Jogador que tem um valor alto, pro Fluminense contratar ele agora, o Guga teria que estar indo embora, seria a única lógica, porque o Guga vai virar terceiro reserva, né? E há um tempo atrás, teve uma matéria em que o Ignacio Ruglio, que é o presidente do Peñarol, deu uma entrevista falando que o Botafogo já tinha tentado o jogador. E que 2 times da Argentina também tinham tido o desejo de contratá-lo. Então, a princípio, não tem nada, tá? É só uma notícia que saiu do lado de lá, mas do lado de cá não achamos nada ainda. O que eu fui apurar em relação à saída é em relação a John Kennedy. Porque muito se falava de tipo assim, o John Kennedy já tá acertado, é só o Pachuca passar o Mundial que resolve a situação. Passou o Mundial, já tem mais de uma semana, e nada. Fui apurar, consegui contatos com o dirigente do Pachuca, um dos dirigentes lá do Pachuca. Falei com ele, consegui contatos também internos lá do time mexicano. E, enfim, o que eu consegui é o seguinte, não tá cravado ainda, não tá fechada a negociação e acertada. Com o Fluminense está, e que o jogador vai para o México
chega lá no dia 2 de janeiro, ou seja, vai no início do ano já, para fazer os exames médicos. Chegou a sair um burburinho de alguma coisa de que ele já tinha acertado tudo com o Pachuca, não está completamente acertado. O Pachuca só fará efetivamente a contratação tendo a relação dos exames médicos ali para poder fechar o negócio. Os valores de empréstimo, o empréstimo de 500 mil dólares, o potencial de 30 e tantos milhões de reais no caso de uma opção de compra no futuro, seguem valendo. Depois eu achei que o Gustavo Garcia, lá no GE. Globo, tinha informado essa questão do exame médico no dia 2 de janeiro também. Mas a atualização é essa. Tá tudo muito encaminhado, mas ainda não está completamente fechado a situação. Um outro ponto é que, pelo que eu consegui apurar, ainda não tem nada a ver a questão do Terãs com a ida do John Kennedy, ok? O Fluminense, obviamente, ainda tá pagando o Terãs, porque é parcelado em várias vezes, e talvez, aí eu não sei, não consegui apurar para confirmar, pode ser que esse empréstimo do John Kennedy por esse valor de 500 mil dólares seja abatido da compra do Terãs. E aí, enfim, teria essa lógica de financeiramente reduzir a dívida do Terãs como um empréstimo do John Kennedy. Mas, como eu falei, não consegui confirmar se essa informação é de fato verdadeira. Então, a princípio, a gente ainda tem que pagar o Terãs e o John Kennedy está indo por 500 mil dólares no empréstimo. Beleza? Essas são as últimas notícias relacionadas ao Fluminense. Estamos apurando bastante, ligando, tomando muita caixa postal, mandando WhatsApp, ficando muito no vácuo, mas persistência, né? É tentar, afinal de contas, as duas negociações que o Fluminense fez de compra, né? Uma delas o Fluminense fez de um dia para o outro. A outra o Fluminense guardou legal, a do Freitas. A negociação não foi tão rapidinha não, o Fluminense conseguiu ocultar, essa notícia só vazou de lá. E a outra que está ocorrendo, a gente já conseguiu noticiar por aqui. O mercado dessa vez, como tem muito jogador cavando para ganhar salário alto, a gente recebe 3, 4 nomes. Eu posso até falar aqui para vocês. A gente pode receber o nome do Alemão, atacante, ex-internacional, tá lá na Espanha. Tá fechando com o Fluminense. Conferir e tal, vai apurar, tem nada. E aí a gente acaba tendo muito trabalho para confirmar notícias que não procedem, né? Eu citei aqui, por exemplo, a questão... O Lessa citou a questão do Raul, né? Por exemplo, que a princípio não tinha nada, aí a gente foi ver e tinha uma proposta, enfim. Dá muito trabalho passar a informação correta. E aí a gente sempre fala isso aqui no Jornada, né? Aqui no Raiz Tricolor, mas lá no canal do Lessa e no Jornada. Nosso objetivo é que você saia bem informado. E o mais rápido possível. Mas a preferência é o bem informado, não o mais rápido possível, né? Tamo junto, tá? Deixa o like aqui embaixo, até a próxima. Valeu!